Bom dia, turminha, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós vamos iniciar o livro de Geografia, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica populacional brasileira, tá bom? Em Geografia vimos muita coisa até agora, né? E vamos relembrar alguma coisinha no livro de Buriti, mais Geografia. É o livrinho que vocês pegaram aí na escola, tá bom? E a gente vai iniciar ele, certo? Vamos lá. Nas páginas 8 e 9 temos duas imagens da cidade em dois locais distintos, ou seja, dois lugares diferentes, né? Percebam que há diferenças nas condições estruturais, ou seja, na questão das construções, há um contraste social. O que é um contraste? São algumas coisas que não combinam muito é, com uma imagem não combina muito com a outra. Tem algumas diferenças. Então aí vocês lá no caderno, tá bom? Vocês vão responder as perguntinhas que estão aí nessa página do livro, que é a página 9, tá bom? E aí o que vamos conversar a respeito dessas duas imagens. No Brasil, dependendo do lugar, as condições de vida da população podem ser muito diferentes. Observem as imagens e responda: que diferenças você observa entre os dois lugares mostrados na imagem? Então tá aí a imagem, tá, pessoal? Um é do bairro do município de São Paulo, né? Um bairro periferia, assim, bem afastado do centro, né? E o outro é de Campinas. Olha só, temos aí duas imagens, né? Qual a diferença que você está vendo aí? Aí você vai escrever quais as diferenças a respeito das ruas, a respeito das construções, a respeito da iluminação. O que você está vendo aí de diferente? O tamanho das ruas, como que é a beleza dos lugares. Então essas são as diferenças que você vai colocar aí na sua resposta, tá bom? No 2, na sua opinião, qual dos dois lugares mostrados proporciona melhores condições de vida aos moradores? Explique essa resposta. Então, além de você falar quais dos dois lugares, aqui está óbvio, né? Qual que seria o melhor lugar para morar e com as melhores condições, mas você vai explicar por quê que esse lugar que você está vendo é melhor, certo? Vamos lá para a nossa próxima página. Nas páginas 10 e 11, tem tabelas mostrando o crescimento populacional do Brasil. Então vamos lá, o professor vai ler, tá bom? Vai explicando aí. As perguntinhas, vocês vão ver que lá depois, na página 11, tem duas perguntinhas só. O importante é que vocês não sacrifiquem vocês com tantas... Tem horas que vai ter bastante atividade para fazer. Tem momentos que é importante você ler e entender a questão do tema do dia. Hoje, em geografia, é a respeito do Brasil, a questão de população, certo? Então vamos lá. O Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. Mas professor, não entendi. Como assim? Muito populoso, né? Que ele é muitas pessoas moram aqui. Estão dizendo aí que já que está cerca de 210 a 250 milhões aí, tem uma diferença, mas ali embaixo de 2016 está em 204 milhões, né? Mas vamos ler para a gente entender o porquê que ele é populoso, mas pouco povoado. Em 2015, de acordo com as pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE que é aquela pessoa, né? É um instituto onde eles vão lá com a pranchetinha e perguntam tudo sobre a sua família. Não sei se vocês já tiveram alguém aí, provavelmente sim, a sua mãe ou alguém que mora na sua casa já recebeu. Ele é do instituto para saber um pouquinho sobre o país. Então ele pergunta que quantas pessoas moram na casa, quantas televisões tem, se tem geladeira, se a casa é própria ou não, se tem carro. Pergunta tudo da sua vida. Para quê? Para saber, o governo quer saber
o que você tem, o que não tem, o que precisa para ele fazer os devidos investimentos, que é o que a gente espera, né? Nem sempre é assim, né? Tem lugares que é bem luxuoso, né? Com ruas arrumadinhas, soltadinhas, limpinhas, com escolas de primeiro mundo, e tem lugares, né? Onde as pessoas vivem em lugares muito ruins, com esgoto, com vala, com lixo, com animais, né? Então aí fica um pouquinho ruim. Então eles querem saber para fazer, saber o que é o Brasil, né? Continuando, a leitura aí, depois de IBGE, a população absoluta ou total do Brasil era de cerca de 205 milhões de habitantes. É claro que já aumentou, né? Isso era em 2015, né? Olha, a população do Brasil é em 2015, tá bom? E aí, continuando, com a quinta maior população do mundo, ó, o Brasil é o quinto mais populoso, o Brasil é considerado um país populoso. Mas se por um lado o Brasil tem elevado número de habitantes, por outro lado o país é pouco povoado. Sua densidade demográfica ou população relativa é baixa, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Aí o professor vai explicar o que quer dizer densidade demográfica. Professor, que palavras difíceis, né? Mas são atividades, tá, pessoal? Do quinto ano, viu? Quinto ano, todo o país estuda atividades com esse tema. Então, aqui em São Sebastião, todos os alunos da cidade do quinto ano estão estudando o mesmo livro. Então, é difícil? É, mas a gente tem que acompanhar e ou avançar. Não pode ficar para trás, não. São atividades e temas que a gente tem que saber no quinto ano. Bababá, BBB, BBB é lá no primeiro ano, hein? Nada de coisinha fácil não, a gente já tem que estar entendendo um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, continuando. Por que o país é populoso e é pouco povoado? É porque o nosso país, gente, é muito grande. A extensão territorial é grande. É a mesma coisa que você, por exemplo, vamos lá, o Japão. O Japão tem uma população de mais de 100 milhões de habitantes, mas o Japão é uma ilha. É um conjunto de ilhas, né? É um arquipélago no coletivo, né? É um conjunto de ilhas ali, onde a população é muito concentrada. É a mesma coisa que você colocar assim, por exemplo, você tem um potinho pequeno com 20 bolinhas. E aí você pega um balde e coloca 20 bolinhas. Tem a mesma população de um potinho? Tem. Só que lá no potinho tem mais bolinhas juntas. E lá dentro de um balde com 20 bolinhas, ela fica solta, tem muito espaço, né? Apesar, né? Se você colocar 50 bolinhas, ainda vai ter muito espaço ainda para ocupar. É mesmo isso que o professor quer dizer. O Brasil tem, por exemplo, em 2016 tinha 205 milhões de pessoas num lugar muito grande, então ele não é tão povoado. Agora, por exemplo, no Japão, o professor vai pesquisar aqui depois para vocês quanto que tem. Deixa eu pesquisar já aqui para vocês. Vamos lá, o professor está no computador aqui também. População do Japão, para vocês terem ideia. Vamos lá, apareceu 126 milhões de pessoas. Então, olha só, tem quase 126 milhões para o tamanho do Japão, que é menor do que o estado de São Paulo, menor do que o estado do Rio de Janeiro, imagina. É muita gente em um pouco espaço. Agora o Brasil tem 205, né, milhões em 2015, mas tem muito território para ser ocupado, certo? E olha que o Japão, com um tamanho tão pequeno, né, e menos pessoas, é um dos países mais ricos do mundo, tá? Se não me engano, está entre os 3 maiores do mundo, né? Lá o povo vive bem, ganha bem, né? Trabalha muito, mas vive bem, certo? Então a questão da população é essa. Temos aí uma tabelinha aí, certo?
países mais populosos do mundo. Então o Brasil está lá em quinto. Então a China tem 1.376.000.000 de pessoas. A Índia tem 1.311.000.000. É os dois países que ultrapassam 1 bilhão de pessoas. Aí vem depois em terceiro os Estados Unidos com 321 milhões, a Indonésia 257 e o Brasil está lá com quase 205 milhões, né? No Brasil está chegando mais 100 mil, chegava a 205. Então eles arredondam para 205, tá bom? Essa fonte aí foi o IBGE que fez, né? Em 2016 foi publicado, tá bom? Vamos lá. A distribuição da população no território. No Brasil, a população não se distribui de forma regular, ou seja, não está tudo igualzinho. Então, aqui no estado de São Paulo, a população que é a maior população do Brasil, está no estado de São Paulo, é diferente do Amazonas, né? Lá é grande, muito grande, é o maior estado do Brasil e tem muito menos pessoas morando por lá, tá bom? Vamos ver isso aí no gráfico daqui a pouco. Então, no Brasil, ela não tem uma distribuição de forma regular, né? Ela se concentra mais em algumas áreas e menos em outras. Podemos perceber essa irregularidade ao comparar a densidade demográfica das regiões brasileiras. Observe abaixo. Então, temos aí uma tabelinha, né? Olha aí a tabelinha aí. População, área e densidade demográfica do Brasil e das regiões de 2015. Então vamos lá. Então tem Brasil e regiões, população, área por quilômetro quadrado, densidade demográfica por habitantes por quilômetro quadrado. Então é assim. No Brasil inteiro, a população está aí, ó, 204.900, quase 205 milhões. E o tamanho do país é de 8.515.767 quilômetros. Então, se você for dividir a população do Brasil pelo tamanho da área do Brasil, dá 24 pessoas por quilômetro. Então, seria assim, a cada 1 quilômetro tem 24 pessoas morando, certo? É muito pouco. Por exemplo, se você for lá no Japão, às vezes tem mais de 500 pessoas, né? 800, 700 pessoas morando em 1 quilômetro, até mais, tá? Por quilômetro no Japão. Então, na região norte do Brasil, como vocês já sabem, eles são divididos em regiões. Cada região tem os seus estados, cada estado tem seus municípios, suas cidades, e cada cidade tem os seus bairros. Os bairros têm as suas ruas e é assim por em diante, tá? As ruas têm as casas. Então vamos lá, o Brasil tem 5 regiões. Então lá na norte, tá aí a população da região norte, 17 milhões, né? De pessoas moram lá na região norte. E ela é 5 pessoas por quilômetro. No nordeste são 56 milhões de pessoas que moram lá. São 36 pessoas que moram por quilômetro. No centro-oeste, que é no meinho lá do Brasil, tem 15 milhões de pessoas, são 10 pessoas por quilômetro. No sudeste, olha aí a sudeste, a área, olha só a diferença, hein, pessoal? Olha a área do sudeste, 924 mil, e olha a população do sudeste, 85 milhões de pessoas. É a região mais populosa. E pode ver que o tamanho dela é o segundo menor. Então vamos lá, Sudeste tem 85 milhões de pessoas, quase 86, e tem 93 pessoas por quilômetro. Então cada quilômetro teria 93 pessoas morrendo. Olha, morrendo. O professor está pensando no Covid já. Sul tem 29 milhões e 576 mil. A sua área tem 51 pessoas por quilômetro. Então qual que é o maior? É o sudeste. Qual que é o menor? O norte, né? Pessoas morando. Então aí já vem as perguntas. O professor já deu a resposta em algum para vocês aí. Pode responder no caderno, tá? Ou aí no livrinho também, não tem importância. O que vocês vão responder no caderno é da página ali 9, tá?
Se quiser responder essas duas aí também lá e aproveitar que o espaço é menor, tudo bem também. Mas pode escrever aí no livro mesmo. Qual é a região brasileira que tem a maior densidade demográfica? E a menor? Densidade demográfica, tá bom? Qual que é a maior? Qual que é a menor? E qual é a densidade demográfica da região onde você vive? Qual a região que você vive? Você vive norte, nordeste? Só se você estiver morando lá e vendo a aula do professor aqui, né? Mas nós moramos na região o quê? Sudeste, né, pessoal? Então qual é a densidade onde nós moramos? Vamos lá para a nossa página 11. Também podemos observar a irregularidade na distribuição da população pelo território, comparando a densidade demográfica das unidades federativas. O que é unidade federativa? UF. Às vezes os pais de vocês vão preencher algum documento e tá lá: cidade, município, UF. Ué, o que é UF? UF é unidade federativa, é o estado, tá bom? Aí para vocês aprenderem e não esquecerem mais quando for preencher um documento. UF é unidade federativa, ou seja, resumindo, é o estado. Em que estado que você mora? Ah, se tiver é UF, SP, por quê? SP de São Paulo, tá bom? Brasil, densidade demográfica por unidade federativa. Então, o Brasil por estado. Então, tá lá. Lá embaixo tem a legenda, pessoal, e é muito importante. Primeiro, qual é o título do mapa? Brasil, densidade demográfica por unidade federativa. Isso é de 2015. E aí vem a legenda, tá bom? Então, olha lá, amarelo até 5 habitantes, tá bom? De 5 a 10, de 10 a 25, de 25 a 100 e mais de 100 pessoas num lugar morando por quilômetro. Então aí tá aí, ó, um mapinha. Lembra do Rosa dos Ventos? Olha lá, norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudoeste, tá tudo aí, ó. É a Rosa dos Ventos. Para saber qual é a direção, tá bom? Nós somos do estado de São Paulo, tá bem pequenininho ali, ó. Olha, Bela, bem, São Sebastião, tá bem ali no cantinho, aquela ilhinha que tem ali. Está aí um mapa. E aí, o que ele fala, ó, para vocês terem ideia, ó. Amarelo, até 5. Olha só os estados que são pouco habitados. Aí vai subindo, laranja. Aí temos aí o Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rondônia, o Amapá lá em cima. E aí depois vai para um pouquinho entre o vermelho, um pouquinho mais vermelhinho, mas não tanto. Que aí vai estar um laranja mais escuro, quase vermelho. Aí o Goiás, Piauí, Maranhão, né? E vermelho mesmo, de 25 a 100, tá aí o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, várias cidades do Nordeste lá. E depois vai para mais de 100 pessoas por habitante. Aí já entra São Paulo, Rio de Janeiro, aí tem lá Sergipe, Alagoas, esses 4, tá bom? Que tem mais de 100 habitantes por quilômetro. E aí embaixo vem as perguntinhas: quais são as unidades federativas mais povoadas? Tá fácil, né? É a mais escura. E quais são as menos povoadas? Aí você tem aí as linhas para vocês escrever quais são as mais e as menos povoadas, tá bom? E a 4, em que faixa de densidade demográfica está a unidade federativa onde você vive? O seu estado, qual é a faixa? Aí você vai olhar lá, o professor já está dando dica. Qual é a unidade federativa? Opa, olha a dica aí, ó. E qual a densidade? A mais escura, né? Tá fácil de responder, né? O professor já deu a dica aí. E aí depois nós temos aí o que bastante relevante, né? Esses estudos são feitos para levantar informações estatísticas, ou seja, o que é estatístico? São números, são gráficos para mostrar para a população, né? Para a implementação de políticas públicas, é o que o professor falou lá no começo, e realização de investimentos no setor privado. Então, a pessoa quer montar uma indústria, ela vai num lugar onde tem mais pessoas para comprar o seu produto. Por isso que a nossa região aqui sudeste, onde tem São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo,
eles têm bastante mercado, porque tem porto, tem grandes concentrações de população, fica perto do litoral e onde tem mais pessoas. Então é onde tem mais concentração de serviços, de mercados, de indústrias, tá bom? Então o IBGE, o instituto que faz todo esse estudo, é importante para as pessoas, para os governos, para as empresas, para os investidores fazerem a economia melhorar, tendo em vista esses dados. Sem esse estudo, seria muito difícil eles fazerem algum investimento. Então, foi relevante, tá bom? Tem a legenda ali, tá bom? A densidade populacional, as mais escuras é o que tem mais pessoas. Certo, pessoal? É isso. Fique com Deus. Tudo de bom. Continue estudando. É difícil. É trabalhoso. É complicado. Estamos num momento muito difícil. O professor não vê a hora de estar com vocês, ensinando da melhor forma dentro da sala de aula. Tá bom, gente? Um abraço. Tudo de bom. O professor está à disposição. Envie as atividades. Não deixem de enviar. Não esqueçam. E se tiver dúvida, perguntam. Tá bom?